Bogotá, a vibrante capital da Colômbia. A terceira capital mais alta do mundo, a 2.640 metros de altitude. Há muito o que fazer e merece mais do que uma conexão. Estivemos por lá por 2 dias e meio e mostraremos 15 lugares para conhecer, incluindo pontos de seu centro histórico, diversos museus e também um bate-volta de busão a Zipaquirá, charmosa cidade histórica próxima de Bogotá, onde há a famosa e icônica Catedral de Sal, que mostraremos ao final. Foi o que mais curtimos, então não deixe de ver. Depois daremos dicas sobre quando ir, onde se hospedar e muito mais. Veja até o fim. Vamos lá! 1. Monserrate. É uma montanha a 3.152 metros de altitude. A sua entrada possui um prédio histórico lindíssimo. O acesso é por um teleférico, funicular ou por uma trilha. Decidimos subir pelo teleférico. Estava um dia bem nublado, de modo que, à medida que subíamos, já não conseguíamos ver nada. Poxa vida! Lá de cima era para se ter uma vista de Bogotá, somente vimos o cinza das nuvens. Lá tem-se a Basílica del Senhor de Montserrat, o que torna o ser um local de peregrinação religiosa. Com seu estilo neocolonial, é possível conhecê-la por dentro também. Há, por lá, uma feira de artesanato, onde encontrará souvenirs para levar para casa, bem como diversos restaurantes baratos com comida típica colombiana para experimentar. Vale a pena ficar pelo menos metade do dia até a noite, pois há várias trilhas. Como se vê, era época de Natal, então estava tudo incrivelmente enfeitado. É para deixar o Papai Noel orgulhoso. São vários restaurantes chiques lá para jantar também, o que nos leva ao próximo lugar. 2. Restaurante Casa Santa Clara. Escolhemos esse restaurante lá no topo do Monte Serra, onde pedimos uma bandeja à paisana e uma longaniza, que é uma linguiça espanhola. Ambos muito gostosos. O restaurante é uma graça. A conta foi de 85 mil pesos colombianos. Descemos o Monte Serra de funicular, já que subimos de teleférico. Os próximos pontos serão no bairro La Candelaria, que é o centro histórico de Bogotá. Vibrante e cheio de ruas estreitas com lojas e museus. Vale a pena se perder por suas ruas. Vamos lá! Se estiver gostando do vídeo, não deixe de se inscrever e de curtir, nos ajuda! 3. Museu Botero. Museu de arte em homenagem a Fernando Botero, artista figurativista colombiano que dispensa apresentações. Seu estilo artístico é inconfundível e você com certeza já viu várias de suas obras por aí. Lá encontram-se suas obras como pinturas e também belas esculturas. Sem dúvidas um museu fofo. Aproveita-se também o pátio central para lá de belo. 4. Museu Casa de Moneda. Integrado ao Museu Botero, esse é um museu para quem gosta de moedinhas. Como eu! Lá explica-se tudo sobre a história da moeda na Colômbia. Além disso, há estruturas interessantes no prédio e belas vistas dos pátios e das montanhas. Nossa Senhora! 5. Museu de Arte Miguel Urrutia. Também integrado aos 2 museus anteriores, este é um museu de arte moderna. Para quem curte, é uma ótima opção. 6. Marcha Restaurante Café. Ali também tem um bom restaurante, o Marcha Restaurante Café, onde almoçamos uma salada vegana de falafel. Excelente! 7. Café de la Tinteria. Mas, aproveitando a região, o cafezinho colombiano a gente pegou mesmo no Café de la Tinteria. Muito bom. Compensa provar o famoso café colombiano em um lugar típico. 8. Plaza de Bolívar de Bogotá. É a praça central de Bogotá, onde ficam os prédios do governo. Infelizmente estavam todos fechados e cobertos com pano, pois estavam rolando protestos. Também é lá que ocorre a reunião real oficial internacional dos pombos, aparentemente. Nunca vi tanto pombo na minha vida. 9. Catedral de Bogotá. Um dos únicos prédios da praça em que pudemos entrar. A catedral, de estilo neoclássico, vale uma entrada rápida, seja para apreciar a arte sacra em seu interior, como para exercer a sua fé, caso seja católico. Aliás, falando em igrejas, são várias para conhecer na região. Não deixe de conhecê-las. Fomos em direção ao Parque Santander, onde também há alguns museus. 10. Museu Internacional de la Esmeralda. Sabia que as principais jazidas de esmeraldas no mundo são encontradas na Colômbia? Neste museu você pode fazer um tour guiado para aprender sobre como elas são extraídas e sobre os diferentes tipos de esmeraldas e suas qualidades. Não podemos filmar, então você vai ter que visitar para conhecer. 11. Museu del Ouro. É um dos maiores museus do ouro do mundo, com diversos trabalhos pré-colombianos de ouro. Tivemos azar, estava fechado, mas você deve visitar em Bogotá se puder. Ah, uma dica, na região também há diversos grafites. Você vai achá-los só de andar por lá. Se quiser, há tours de grafites disponíveis. 12. Crepes and Waffles. Trata-se de uma famosa rede de restaurante colombiana. Então, que tal experimentar um bom crepe?
Fomos em seu restaurante em Bogotá e definitivamente aprovamos. Apesar de lotado. 13. Santuário Nuestra Senhora del Carmen. Não visitamos pois estava fechada, mas adoraríamos conhecer. É um templo gótico e florentino com listras. 14. Museu Santa Clara. Também não visitamos, estava fechado. É um museu que fica em um convento, vale a pena visitar por conta dessa sala absolutamente impressionante. 15. Zipaquirá e Catedral de Sal. Não se pode deixar de ir a Zipaquirá para conferir a imponente Catedral de Sal. Para chegar lá, pegamos um Uber até o Terminal del Norte. Lá, pegamos um ônibus para Zipaquirá. O ônibus não sai de dentro do terminal, mas sim de um ponto de ônibus na rua mesmo. Tem um link do ponto exato na descrição do vídeo. O ônibus nos deixou no centro de Zipaquirá. E de lá, dividimos um Uber até a Catedral de Sal. Mas dá para ir a pé. Pagamos ingressos e entramos. Eles oferecem audioguia em português. Uau, são vários túneis impressionantes até chegar à Catedral de Sal. Prepare-se para andar um bocado. Cada lugar tem um número indicando que pode ouvir descrições no audioguia. São várias estações da Via Crucis com lugares para rezar. Interessantíssimo. Chega-se então em um mirante em que se pode ver a catedral. Ela é enorme, impressionante como fizeram isso. É possível dar uma volta e descer. Tem bastante coisa para explorar. Tipo, bastante mesmo. São 3 naves para visitar, cada uma distinta da outra. Tem inclusive uma cúpula, já que não há uma catedral sem cúpula. São diversas lojas, cafés e galerias para conhecer e se perder. Tem inclusive uma atração de realidade virtual para conhecer sobre a história da cidade de Zipaquirá. Incrível! Comemos arepa em uma lanchonete por lá, que fica a 180 metros embaixo da terra. Saímos e fomos em direção a Zipaquirá. Fomos ao parque principal, que é a praça principal da cidade. O estilo colonial dos edifícios encanta, bem como a Catedral Diocesana de Zipaquirá. Olha só o seu interior. Andamos mais um pouco pela cidade conhecendo as suas praças e ruas, bem como outras igrejas também para variar. Jantamos no restaurante Brasarepa de Zipaquirá, onde pegamos 2 hot dogs maravilhosíssimos e também uma cerveja artesanal Três Cordilheiras Rosada, típica da Colômbia. Voltamos de ônibus 1 hora em pé, cansado mas feliz. Agora vamos a algumas dicas. Quando ir? Bogotá é sempre fria e predominantemente nublada e pode ser visitada em qualquer época. Há 2 estações secas, entre junho e setembro e entre dezembro e março. Se for a outros lugares da Colômbia, recomendo ver qual é a melhor época para ir nesses lugares, pois em Bogotá não vai fazer muita diferença. Por exemplo, San Andrés é boa entre janeiro e abril, tenha isso em mente. Onde se hospedar? Bons lugares para se hospedar estão no bairro La Candelaria, pois é onde se concentram a maioria dos pontos turísticos da cidade. Nós ficamos no Hotel El Virrey Centro, pois queríamos gastar pouco e gastamos R$ 128 na diária. A localização é meio bagunçada, como todo centro de cidade grande, mas achei seguro e é perto do La Candelaria. Fomos a pé para todos os pontos turísticos de lá, quarto confortável e com café da manhã. Como se transportar? Se você se hospedar no centro, poderá ver a maioria das atrações a pé. Para ir a Montserrat, usamos Uber e acho que valeu a pena. Para ir a Zipaquirá, usamos ônibus. Infelizmente, a cidade possui o 3º trânsito mais congestionado do mundo, portanto, em dias de semana esteja preparado para isso. Não há metrô. O que vestir? Leve uma roupa de frio normal do Brasil mesmo para aguentar o frio no topo do Monte Serra, ou então na Catedral de Zipaquirá. Gostou? Inscreva-se no canal, deixe um joinha, coloque aí nos comentários o que mais curtiu no vídeo. Nós somos os viajantes de estação em estação. Temos vários outros vídeos sobre a Colômbia. Temos San Andrés, Providência e Cartagena. Confira os nossos vídeos. Make